Meu irmão me meteu na maior fria por conta das burrice dele. Sim, morávamos no interior de Goiás e nossos pais já eram falecidos, então decidimos vir para Goiânia, em fim de buscar coisas melhores. Meu irmão nunca foi uma pessoa assim muito confiável, né? Ele sempre teve a mente mais pro lado pecaminoso, digamos assim da palavra, né? Ele sempre gostou de mexer com coisas erradas, sempre bebeu, sempre usou coisas ilícitas, se é que você me entende. E eu pensando que ele vindo para Goiânia, né, ele poderia esquecer um pouco essa vida que ele tinha, que ele levava. Então viemos, eu vim em busca de oportunidade, né, um emprego melhor, poder ganhar melhor, realizar o meu sonho, né, porque eu só tinha 18 anos e meu irmão na época tinha 25. Então veio eu e meu irmão morar em Goiânia. E quando chegamos aqui, né, enfrentamos bastantes adversidades. E a única coisa que eu achei era para trabalhar como empregado doméstico. Mas eu nunca me esquivei, sabe? Eu sempre tinha em mente que aquilo só era um processo da minha vida, né? E que através daquela porta, outras portas maiores iriam se abrir. Então eu coloquei na minha mente que eu iria trabalhar, que eu iria estudar, que eu ia investir em mim. Meu irmão, como se diz, sempre levando aquela vidinha. Então acabou que a gente conseguiu um barracão, né? A gente estava em busca de casas e foi com a Dona Maria. A gente bateu na casa, né? Na casa dela, no portão da casa dela e, por sorte nossa, ela tinha um barracão. Então fomos morar nesse barracão no fundo da casa da Dona Maria. E eu sempre falava pro meu irmão, né, para ele mudar de vida, porque uma hora ia dar merda para ele. Só que ele sempre aquele ar de superioridade, falava assim: "Me deixa em paz. Eu não quero saber de nada não. Não me importa o que você acha de mim. Eu vou conseguir". Então eu larguei de mão, né, gente, porque fazer o quê, né? A gente não pode ficar insistindo quando a pessoa não quer nada com a vida. Então eu ali no meu trabalho, né, focada, trabalhando de sol em sol, chuva em chuva, né, naquela vida para romper. Ele não queria saber de nada. O Fábio, meu irmão, ele só queria viver na gandaia, arrumar mulheres, bebidas, drogas. E eu, sinceramente, eu queria largar de mão dele e viver a minha vida, né? Até porque eu não poderia fazer mais nada. Tudo que eu podia fazer por ele eu já tinha feito, né? Ele já era um homem, cabeça feita, tinha 25 anos, então eu não poderia salvar o Fábio daquela vida que ele levava. E foi num dia desses que ele estava curtindo, que ele estava farreando, a, infelizmente a polícia encontrou ele. E levou ele preso com outros vários também que estavam com ele. Ele tava tipo com uma quadrilha, sabe? Eu nunca soube disso, que o meu irmão tinha se envolvido com quadrilhas de bandidos. Eu fiquei horrorizada quando eu soube. Eu soube que ele tinha sido preso, né? Então eu fui lá visitar, tentar entender melhor o que tinha acontecido, né? Até porque meu irmão só tinha eu e eu só tinha meu irmão. Quando eu cheguei lá, ele falou pra mim que ele tava devendo mais de 50 mil reais. Não, eu não acreditei. Falei, Fábio, como que você faz uma dívida dessa? Sabendo que a gente não tem condições nem para pagar um terço desse valor. Mas ele, não, isso aqui foi por causa do meu parça, que não sei lá o quê, que meu parça que me meteu nessa fria, e agora eu não sei como que eu faço para sair dessa. Falei, e nem eu sei te dizer também como que você vai sair, porque eu não tenho esse dinheiro. Você sabe muito bem das nossas condições, de como eu trabalho, de como, né, eu tô lá botando diariamente com a vida. Você que tinha que ser um exemplo para mim, eu que sou mais nova, tô tendo que ser um exemplo para você, Fábio. Aí eu fui embora, sabe? Fiquei muito chateada com ele por ele ter escolhido aquela vida, mas eu não poderia fazer nada, gente, nada. Não poderia fazer nada por ele. Foi então que, em um dia da visita que a gente tinha aqui, ele me disse assim que ou ele pagava esse valor ou
ele iria em cana, né? Porque o chefão desse bando onde ele tava falou pra ele que ou ele dava um jeito de pagar, ou lá mesmo na cadeia eles iriam matar ele. Eu fiquei desesperada, gente, sem saber o que fazer. A única coisa que eu pude fazer foi ver, tipo assim, uma maneira mais justa de poder resolver essa questão. E foi quando ele me disse assim que uma das pessoas do bando que estava lá na cadeia gostou de mim, me viu e gostou de mim. E queria uma noite de amor comigo. Gente, eu fiquei chocada, porque até então eu nunca tinha me relacionado afetivamente com ninguém. E agora me entregar assim de bandeja para um qualquer, para um bandido. Mas eu não poderia deixar meu irmão passar por aquilo, sabe? Porque, embora ele tenha feito muita merda, ele era meu irmão. Então eu tinha que, de alguma forma, salvar a vida dele. Então eu, felizmente, me sujeitei àquilo. Acabou que eu até fui para esse encontro, né? Com muito pesar, com muito medo de viver tudo aquilo, de saber de como queria ser, sabe? Então eu fui ao encontro dele. Chegando lá, eu fiquei bastante com medo, né? Até porque eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Entramos lá para a salinha, né? Onde tudo acontece, a salinha íntima. Quem já foi em visita íntima em presídio sabe muito bem como que funciona. Eu entrei ali com ele super assim, tremendo, com medo e desesperada, gente. E ele, assim, embora seja uma pessoa assim de má índole, né? De ter feito isso com meu irmão, né? Também foi, a culpa foi do meu irmão também um pouco. Ele me disse para que eu tinha que ficar calma, né, tranquila, que ele não ia fazer nada do que eu não queria. Então eu pensei, né, então eu vou embora. Mas não, gente, eu cheguei lá, ele me tratou super bem, foi muito carinhoso comigo. A gente ficou conversando e ele perguntou para mim se era a minha primeira vez. Eu falei que sim, que eu nunca tinha feito aquilo com ninguém. Então ele me acalmou, né, ele falou assim para mim ficar tranquila, que ele não iria fazer nada comigo. Então a gente só ficou conversando mesmo, a gente passou mais de uma hora só conversando, só batendo papo, sabe? E ele decidiu por mim, pela minha história, por tudo que eu tinha passado, por conta da morte dos meus pais, por eu ter vindo tão nova para Goiânia para trabalhar. Ele falou que queria perdoar a dívida do meu irmão. Gente do céu, eu queria morrer de felicidade quando ele falou aquilo para mim. Então, assim, foi Deus. Não tem outra explicação. Foi Deus mesmo que fez com que ele perdoasse a dívida do meu irmão e que ele não encostasse um dedo em mim, gente. Depois fiquei visitando meu irmão, acabou que todo mundo se tornou amigo, sabe? Ele se tornou um irmão para mim, um verdadeiro irmão. Até o dia que meu irmão conseguiu sair da cadeia, né? Porque ele era réu primário. Então ele ficou mais ou menos 1 ano e meio preso. Ele conseguiu sair. Gente, graças a Deus. Eu acho que isso foi o que teve que acontecer para o meu irmão acordar para a vida. Porque depois dali, ele ficou tão traumatizado, mas tão traumatizado, que ele pegou o primeiro emprego que ele achou. Hoje em dia, ele trabalha, né? Ele tem a família dele, tem a esposa, tem os filhos dele. Eu também já tenho minha vida. Isso aconteceu há muito tempo atrás, mas é, foi uma experiência muito louca da minha vida, muito louca também, tudo que aconteceu com meu irmão. E graças a Deus, hoje ele se endireitou. Mas foi isso daqui, gente, foi isso aqui, para ele ter ido de arrasto. Olá, amigas, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu sou a Lawane Brat. Aqui no nosso canal Once Upon a Time, contamos várias histórias de vários relatos, algumas também fictícias. E essa história é de mais uma seguidora. Se você gostou, deixe o seu like, tá? A sua curtida é muito importante para mim. Deixe o seu comentário, a sua opinião sobre essa história. E aqui também vai ter o e-mail, onde você pode mandar a sua história para me contar. Quem sabe a sua história pode ser a próxima a aparecer aqui. Um beijo e fiquem com Deus.